Bom dia, estamos iniciando aqui a nossa transmissão no Facebook do programa Hora da Notícia, que já vai entrar no ar. Aqui nós estamos nos estúdios da rádio, nossa rádio 97.7. E como sempre, quero começar dando bom dia para o Michel Mendonça, que foi o primeiro a entrar aqui na nossa transmissão, mas já agradecer a quem fez o partilhamento, quem compartilhou o nosso vídeo de sexta-feira, como a Sandra Cabral, a Tânia Martins, o André Luiz, Inês Mororó, Lincoln Machado, Cícera Maria, Wellington Pereira, Alexandre Viana, Bivar Guimarães, José Basílio, Márcio Borges Castro, Jesus Alves, Fábio Tágera, Fernando Castelo Branco, Domingos Sávio e a Mariá Cordeiro. 5 horas em Fortaleza, estamos começando o programa Hora da Notícia. Comigo, Luciano Clever, daqui a pouco o nosso querido André Capiberibe e Deus queira que também o Renato Abreu. Então, começar dando um bom dia para o pessoal que já entrou aqui no live no Facebook, como o doutor Paulo Roberto Soares, a Solange Mesquita, bom dia, Wilson Moraes, bom dia, Michel Mendonça, o seu Márcio Manuel dos Santos, lá de Minas Gerais, o Cléo Machado, o pessoal todo fiz aí com a vitória do Bolsonaro. Vamos começar com as principais manchetes dos jornais do Brasil. A Folha de São Paulo, Bolsonaro presidente. O Estadão, Bolsonaro é eleito e promete defender reformas, liberdades e democracia. O Globo, Bolsonaro é eleito presidente. Estado de Minas, seu voto decide. O Tempo, urnas definem hoje. Bolsonaro chega lá. Jornal Agora. 0 hora, Bolsonaro presidente. Extra, democracia diz sim a Bolsonaro. O Expresso, Diário Gaúcho, a faixa é do capitão. O Povo, Bolsonaro presidente. E assim, todos os jornais hoje não fogem do comum, do trivial, que é a vitória de Bolsonaro presidente. Bom dia para o Wilson Moraes, que também está entrando aqui com a gente. Bom dia para a Solange, para o Olavo Souza, que acabou de entrar, o Edmar Cordeiro, o Luiz Camilo, lá de Juazeiro, o Francisco Arivan Carvalho. Bom dia, a verdade veio nas urnas. A Osireuda Lopes também acabou de entrar e está aqui conosco. Então, hoje o assunto principal é realmente a eleição de Bolsonaro. E eu estava vendo aqui no domingo mesmo, tinha separado para cá, e hoje o Jornal Povo traz a matéria sobre isso, cobre a eleição do Bolsonaro, as comemorações aqui em Fortaleza, e traz lá um mimimizinho dizendo que jornalistas do Povo e também de Verdes Mares foram agredidas física e moralmente durante as manifestações. Aí mostra uma foto da repórter lá com pequenos arranhões nos dedos, né? Eu não sei o que é que o Jornal Povo quer com isso. Eu fui atrás no Diário do Nordeste, por exemplo, não tem nada demais. Obviamente que a gente não aceita esse tipo de reação. Assim como nós criticávamos que o povo de esquerda também era contra a imprensa, nenhum tipo de violência deve ser aceitado, deve ser contemplado nessas horas, né? Mas aí fazer também um cavalo de batalha em cima de uma bobagem, o Jornal Povo tem que ter um pouco, de medir um pouco, como diz aí, rotular uma coordenada, dizendo que as jornalistas tinham sido agredidas, e mostra um arranhãozinho no dedo, não sei como é que aconteceu aquilo dali. Mas o que chama a atenção no domingo, por exemplo, é o Jornal Povo fazendo campanha para o seu candidato, para o Haddad, né? Principalmente nas frases. O Jornal Povo, como o Renato gostou de dizer aqui, né? Assim como a Folha de São Paulo estava fazendo isso, tinha ficado claramente de um lado de um dos candidatos, né? E quando você vê, tem 2 páginas do Jornal Povo de domingo, que é frases. E todas as frases estão repletas lá. Eu trouxe até aqui para mostrar, não sei se é possível a câmera pegar, mas todas as frases, a maioria delas, tudo era contra Bolsonaro. O modo como penso a vida, a polícia, como regra, só deve entrar em universidade se for para estudar. É uma frase que tem lá em cima do Luiz Roberto Barroso, numa coisa crítica, como se o Bolsonaro já estivesse no governo, e muita gente já dizendo isso, que foi uma ação dos tribunais regionais eleitorais. Em 9 estados, eles invadiram, entre aspas, as universidades, onde estavam fazendo campanhas políticas.
Eu acho que é uma bobagem, porque nas universidades já elas foram ocupadas pelas esquerdas e aquele discurso são para gente, para convertidos. Não ganha nenhum voto, não vai aumentar nenhum voto aquele dali. E, obviamente, as universidades têm a sua autonomia e não deve ser ferida por causa dessas coisas, né? Agora, não pode se deixar de lado também que a lei tem que ser cumprida. A lei eleitoral, é claro que o ambiente da universidade é o ambiente da multiplicidade, do debate de ideias, e nada pode ser cerceado e muito menos censurado. Mas nós temos uma lei eleitoral, a cada eleição é feita uma lei, e a lei diz que os órgãos públicos não podem ser utilizados para questões partidárias e eleitorais, né? E é o que estava acontecendo, embora se dissesse, não, que a gente estava lendo uma faixa antifascista, mas é que você coloca na campanha toda dizendo que um candidato é fascista, embora muitos nem saibam que seja isso daí, e aí você faz uma campanha, aulas contra o fascismo, né? Como se o Brasil estivesse à beira do fascismo, se nunca tivesse acontecido, é óbvio que estava havendo ali uma campanha contra o Bolsonaro. O próprio juiz dizia isso, que havia discursos, embora a panfletagem fosse, não dissesse muita coisa, né? Fosse mais tentando ir para o lado que acadêmico, né, discussão do que é o fascismo, estava claramente nos discursos que era contra Bolsonaro e a favor de Haddad. Então, as duas páginas do jornal O Povo, de frases, sem mentiras, sem fake news, sem Folha de São Paulo, ganharemos essa guerra. É uma coisa crítica ao Bolsonaro. A outra era do Eduardo Bolsonaro. Para fechar o STF não manda nem manjipe, estou pegando a frase lá antiga. A outra ou vão para fora ou para a cadeia esses marginais, Bolsonaro, tudo como se fosse uma coisa autoritária, quando vem o Haddad, não houve crime, na minha opinião, provavelmente sim, que é aquela coisa mole do Haddad, que era um truque, na verdade, que se viu isso daí, tentando fazer um meia-culpa, que todo mundo queria esse meia-culpa, e o Haddad nunca fazia, nunca fez. Na verdade, o que houve mesmo, o Haddad se mostrou, nas vezes que se mostrava, é que tinha alguém ali que era colocado como antidemocrático no discurso, mas quando da prática, a falta de democracia estava do outro lado. Se falava do ódio do Bolsonaro, mas quem pegou a facada foi ele, né? Nunca ninguém nem chegou perto do Haddad. E tem que ser assim. Na democracia não tem que estar batendo em ninguém, tem que respeitar o que os outros pensam e o que a maioria diz. Aí o Haddad tenta se vender como um professor, um currículo maravilhoso, doutor em sociologia. Muita gente aqui no Ceará foi votar com livro na mão, né? Livros. Mas o Haddad não teve a pachorra de sequer fazer um gesto protocolar, essa educação protocolar de aceitar a democracia. Então, quando o discurso democrático, a prática é outra. Então, ele não se curvou à vontade da maioria. Quando a maioria, 55%, decidiu que o presidente da República, o próximo presidente, é Bolsonaro e não Haddad, o Haddad tinha que fazer, no mínimo, um gesto de educação protocolar, de ligar para o Bolsonaro, reconhecer a sua vitória e desejar um bom governo. Lembra que na campanha lá nos Estados Unidos, né, que para muitos não é, mas para mim é uma referência de democracia, quando o então adversário do Obama, quando o Obama ganhou, a frase dele foi espetacular, simples e maravilhosa e democrática. Ele ligou para o Obama para parabenizar, desejar um bom governo e dizer: até ontem ele era meu adversário. A partir de hoje, ele é o meu presidente. Então, o Bolsonaro vai ser presidente não só dos 55% do que o elegeram, e ele deixou claro isso no seu discurso, ele é o presidente de todos, e é o presidente de Fernando Haddad. E o Fernando Haddad ontem fez o discurso pedindo coragem, né? Que a vida precisa de coragem. Eu tenho a impressão que ele estava se dirigindo ao Joaquim Barbosa, porque o Joaquim Barbosa, quando se decidiu por ele, disse que estava com medo, que tinha um candidato que impunha medo. Então, por causa desse medo, ele votou em Fernando Haddad. E eu acho que o medo é um mau conselheiro. Ninguém deve votar com medo. E, aliás, o marketing usa muito isso, tenta colocar o medo, né? Põe o medo nas pessoas para dirimir, para tirar do lado. E tentaram fazer muito isso, que era o medo que o Brasil corria o risco a democracia brasileira corria o risco.
Eu sempre aqui disse nesse microfone que jamais não aceitava nem com Haddad corria o risco, e muito menos com o Bolsonaro. E Bolsonaro, quando assumiu, e eu vi muita gente dizendo, mas não tem, eu não vejo nada do Bolsonaro, amigos meus até discutindo nas redes sociais, não vejo nada do Bolsonaro sendo favorável à democracia. Eu disse, tem, cara, só que o que se diz é exatamente o contrário. Logo que começou o segundo turno, aí tinha uma matéria, eu mandei a matéria para o meu amigo dizendo, olha, está aqui o Bolsonaro se comprometendo com a democracia, com a Constituição. Aí ele retrucava, mas eu não vejo nada da boca dele, eu vejo escrito, só vale o de vídeo, então a Bíblia morreu, né? Mas não, tinha os vídeos que o Bolsonaro, na entrevista que ele deu para o jornal Globo, no jornal da Globo, no Jornal Nacional, lá para o Bonner, ele dizia, nós somos escravos da Constituição. Teve até ouvinte aqui perguntando o que é que quer dizer essa frase, né? A frase tão transparente, tão translúcida, que não precisava de explicação, mas o cara perguntava. Então, havia realmente o compromisso do Bolsonaro com a democracia, com a Constituição brasileira, e foi o que ele disse no seu discurso vitorioso, né? Então, aquele que se dizia o democrata, que se dizia o professor, que se dizia o bastante educado, não teve sequer a educação protocolar de reconhecer a derrota e de parabenizar o Bolsonaro e desejar um bom governo. Não para o Bolsonaro, mas é porque o Brasil está precisando de emprego, precisando de paz, né? Precisando de uma retomada da economia. Bom dia para o Xandão Souza, a falta de educação de um derrotado que nem sequer parabenizou a vitória de Jair Bolsonaro, Marco Aurélio Teles Rocha, Videlis Barroso, o Elton Pereira, bom dia, da Rádio Interativa Metro Maranguape, está transmitindo. Grande abraço, Elton Pereira, retransmitindo. Também para o pessoal da Rádio Princesa do Norte Morrinho, que está retransmitindo. Grijava Parente, o Bajara, o Gilar de Alves, bom dia, Luciano. Votei no Bolsonaro, mas se ele não fizer o que falava nas próximas eleições, eu posso votar, posso mudar. É isso aí, a democracia é isso. Bom dia, Mara Nunes, bom dia, José Dantas, Sandra Cabral, bom dia para Antônia Ana Medeiros, Marta Reis, Otávio Nunes, Marco Firmo, Valmires Avelino, José Dantas, bom dia, André Capiberibe. Bom dia, Luciano, bom dia, Ari Malveira, bom dia, ouvintes, me desculpar pelo atraso, o fato é que eu não dormi em casa, dormi na casa da minha irmã e calculei mal o horário. Mas, Luciano, primeiro parabéns ao deputado Bolsonaro, novo presidente eleito da República, com uma boa margem, mas uma margem que não dá um cheque branco a ele. Na casa dos 55%, vírgula alguma coisa, não foi tão avassalador como até se cogitou. Provavelmente o Haddad, realmente, nessa reta final, conseguiu diminuir a diferença. E de se lamentar profundamente a postura do candidato derrotado, como você já abordou, o professor Fernando Haddad. Ontem ele fez um discurso à militância dele e se auto-intitulou professor, né? De fato, ele é professor. Eu não me recordo, na história recente republicana no nosso país, eu não sei se Lula ligou para a cola quando perdeu a eleição. Sinceramente, eu não me recordo. Mas me recordo que foi divulgado que Lula ligou 2 vezes para Fernando Henrique Cardoso, como Lula recebeu ligação de Serra, de Alckmin, Dilma recebeu os parabéns de José Serra e, mais recentemente, de Aécio. O Haddad inova de forma negativa, feia, chegando a fazer um discurso raivoso lá do lado da Manuela Dávila, que estava com cara de pastel, como de outros petistas lá. E triste, né? Ele desejando, se não abertamente, mas o insucesso do candidato, do novo presidente Jair Bolsonaro, e dizendo que daqui a 4 anos teremos eleições. Feia postura. Postura diferente teve o governador do estado do Ceará, Camilo Santana, quando ontem, logo após a confirmação da vitória do Bolsonaro, foi a sua conta particular no Facebook e colocou o seguinte: finalizada a eleição, externo aqui o meu desejo de que o presidente eleito, respeitando os princípios da democracia, dialogue com todos os estados com respeito e sem discriminação e busque a solução dos problemas que afligem o país. Lutarei todos os dias pelo melhor para o nosso estado e para o nosso povo. Por fim, agradeço de todo o coração
aos cearenses pela extraordinária votação de Haddad, mais de 71% dos votos. Haddad foi um grande vencedor, porque lutou com honradez e deu imprescindível colaboração para o país e para a nossa democracia. Desejo boa sorte ao presidente eleito e que Deus abençoe o nosso Brasil. Tá certo, Camilo? É por aí, governador. Na verdade, como você disse aí, André, o Haddad, o PT, voltou para o gueto, né? Porque o Haddad, quando da campanha, a partir do segundo turno, o primeiro turno foi aquela doidice que eu acho que atrapalhou, ajudou e atrapalhou, né? Ajudou na transferência de votos, mas depois atrapalhou porque ele não conseguia avançar além daquilo ali, que seria amarrado, preso. O Haddad ficou preso ao Lula, né? O tempo todo, no primeiro tempo, dizendo que ele era o Lula. No tempo, né, no segundo turno, o Haddad tentou partir para outro, avançava, né, saía do gueto ideológico, deixou de ir para a prisão, mandou outras pessoas ir, deixou de falar no Lula, trocou as cores do partido, nas cores partidárias, tirou o vermelho, mudou o seu projeto de governo, seu plano de governo, disse que não ia mais falar em constituinte, foi camaleônico, tentou enganar o povo. Na verdade, o verdadeiro Haddad estava ali, na derrota, e aí que a gente conhece as pessoas, porque se a pessoa não sabe se portar na derrota, como é que vai se portar na vitória, ele voltou para o gueto. Então, voltou para o discurso, voltou a falar do Lula, voltou a falar do afastamento da Dilma, voltou a dizer que vai fazer oposição. É óbvio que vai fazer oposição. Agora, qual o tamanho do Haddad, né? Com que tamanho o Haddad sai disso daí? Qual é o Haddad que a gente viu na campanha? Qual é o Haddad que vai sair agora? É o Haddad do primeiro turno ou o Haddad do segundo turno? Pelo discurso de ontem à noite e pela forma deselegante com que ele se portou em não reconhecer a vitória do outro, não desejar um bom governo, está deixando claro e ajudando o discurso do Bolsonaro quando diz que o PT não pensa no Brasil, pensa no seu partido. Então, você não pode tentar, André, apostar que o governo seja ruim. Lamentável. Porque se for ruim, não é ruim para o Bolsonaro, é ruim para todos os brasileiros. Se ele fizer um governo ruim, não é só ruim para ele, porque é ruim para ele, porque no próximo, quem votou nele, se ele não fizer aquilo que prometeu, o povo vai votar contra ele. Mas é ruim principalmente para o Brasil, que deixa de avançar, passará mais 4 anos em compasso de espera. Eu acredito que o Bolsonaro vai fazer um grande governo. É possível que a conjuntura econômica possa ajudar o Bolsonaro, né? Se ele fizer as reformas que realmente precisam ser feitas, né? A reforma da Previdência, ele já disse que ia fazer. É possível que doa um pouco, mas nesse momento eu acho que até os 6 meses, como costuma acontecer, é uma lua de mel entre o novo presidente e a sociedade. E é o período de algumas maldades do novo governo. E que ele tem que fazer, e como diz lá o nosso querido Maquiavel, tem que fazer essas maldades todas. Mas maldade no sentido assim de que vai doer um pouco para nós, mas é porque a situação em que o país foi colocado, né, numa recessão da mais alta que a Dilma deixou, e eu vejo os caras dizendo assim, não, que a Dilma deixou lá um desemprego, mas cresceu muito no Temer. Ao contrário, a Dilma já deixou aqueles 11 milhões, chegou a 13 no Temer, porque já foi também, era a marola que vinha acontecendo. Então, com a reforma... E outra coisa, dizer que a reforma trabalhista ia piorar, na verdade, o emprego está sendo retomado, não tem mais que mexer nessa reforma trabalhista, tem que implantar a reforma da Previdência para deixar claro para o investidor uma segurança jurídica. Olha, você venha investir no Brasil, que o Brasil vai te dar segurança jurídica. E eu acho que há uns estoques por aí de investimentos que não estavam vindo aqui por causa dessa insegurança, que agora vai ter essa segurança, então pode vir dinheiro para o Brasil pode voltar a crescer, o juro pode melhorar, o emprego pode voltar, e aí sim, Bolsonaro vai fazer um grande governo. E fazendo um grande governo não vai ter muita coisa para a oposição. E todos lúcidos, pelo menos, acredito eu, que esperam que ele faça um bom governo, porque é bom para ele, mas principalmente bom para o país. Luciano, alguns pontos a destacar. Eu assisti ontem, logo que confirmada matematicamente a eleição de Bolsonaro, na Globo News, o discurso que ele fez dentro de sua casa, de seu condomínio,
pelo Facebook, a militância fez um discurso de improviso, mas muito sereno. E o interessante, né, que ele falou em Deus, Deus acima de tudo, que é o slogan dele, e Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. E o Merval criticou. O Merval disse que ficou com muita preocupação vendo o Bolsonaro falar em Deus. Pela madrugada vai entender por que é que Deus faz tanto medo ao Merval. Mas depois, em coletiva que ele deu, a cadeia de TV, o Bolsonaro, detalhe, leu um discurso, não improvisou, leu um discurso. Ou seja, a postura que começa a ser diferente, a responsabilidade do cargo de presidente da República eleito que ele tem a partir de agora. Isso mostrando aí, acredito, um princípio de serenidade, compreendendo esse momento. Muito feliz, ao meu ver, ou foi sexta-feira, ou foi sábado, enfim, ou sexta durante o dia, ou sábado pela manhã, o presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, quando falou que é preciso a unificação por parte do presidente eleito, no caso, antes da eleição, poderia ser Bolsonaro, ou Haddad é Bolsonaro, claro, agora que depois, findada a eleição, sabemos o resultado, mas Dias Toffoli disse que é necessário unificar o país e que o Supremo está lá para garantir seu papel constitucional, seu guardião da nossa Constituição. Dias Toffoli, que, para quem teria medo dele como presidente do Supremo, eu tinha um pouco de dúvida, um ponto de interrogação, mas pelo menos até agora se comportando de forma muito serena. Bom, deixa eu dar um bom dia para o Joé de Paiva, o Alfredo Soeiro, o Zeca Aguiar, o Antônio Lacerda lá em Natal, o Gregório Borges, grande abraço, garoto, a Valônia Campos, o Eufrásio Francisco, Emanuel Gladstone, bom dia, vocês fazem parte dessa nova história do Brasil, a Mara Nunes, José Dantas, Sandra Cabral, bom dia, meninos, a Antônia Ana, a Marta Arraes, o Otávio, o Marcos Firmo, lá no Rio de Janeiro, a Valmires Avelino, bom dia para nós, Maria Helena, Francisco José, o Jesus Alves, o Vespa Filho, Iris Macedo, Alexandre Viana, o Raquim Orlando, Vespa Filho, Henrique César, a Valônia, o Ayrton Mourão, Sandra Briguete e o William Moreira. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, diz a Bíblia. Eu não sei, concordo com você. A primeira coisa, quando abriu a televisão, chegou na casa do Bolsonaro, né? Ele estava falando lá e, antes de tudo, ele disse, olha, nós começamos com uma oração e eu quero aqui também continuar com a oração, e passou para o pastor Magno Malta fazer uma oração desejando felicidade para o novo governo, que Deus ilumine os homens. O Estado pode ser laico, tem que ser laico, é óbvio, mas as pessoas não, Merval. Você tem todo o direito de ser ateu, de não acreditar em Deus. Isso é uma bobagem que você tem todo o direito de exercê-la. Assim como a Miriam Leitão também não gostou nem um pouco das referências a Deus. Né? Ela estava com a cara arredia, né? Impressionante. Eu não vi, só soube os comentários que ela não gosta. É um povo que não gosta de Deus, a gente respeita. Mas tem que respeitar também as pessoas que gostam de Deus. Se as pessoas gostam de Deus e não fazem nenhum tipo de discriminação aos ateus, qual é o problema, né? Aliás, o cristão é isso, né? Ele está lá e abraça também a quem não é cristão. Aliás, diz que Jesus veio para quem não é cristão, né? Não existia isso antes, veio para quem está no pecado. Então, abraça a todos. A nossa Constituição fala em Deus logo no seu preâmbulo, né? Sob a inspiração de Deus, diz a Constituição. Então, qual é o problema de uma pessoa acreditar em Deus? Qual é o problema de uma pessoa ser crente e ser presidente do Brasil? Por que essa discriminação? Então, é ao contrário, me encho de luz, eu sou cristão, né? E fico muito feliz quando tem um presidente que tem os princípios cristãos em mente para governar o nosso país. Então, Merval, fica tranquilo. Deus não vai mexer contigo, fica tranquilo também, o Leitão, que Deus vai fazer o bem em vez de fazer o mal. E está na nossa Constituição, que segue as regras, é Deus que está também na nossa Constituição. O nosso povo acredita em Deus. É óbvio que tem alguns que não acreditam e devem ser respeitados, e os seus direitos todos respeitados. É óbvio que há alguns, poucos também, que acreditam em outros deuses, que não os nossos, e também devem ser respeitados
Pronto. Agora, o presidente da República tem todo o direito de exercer também a sua fé, de ter a sua crença, por que não? E ele não é diferente. Olha, eu sou presidente da República e quando eu sou presidente eu não tenho fé, não tenho crença. Que é isso? Não está. Você não pode dissociar o homem do presidente. Ele é aquilo que ele é na sua integralidade. E ainda bem que nós temos um presidente que acredite em Deus. Mas um presidente que acredita em Deus não pode discriminar os outros. E não está claro em nenhum momento isso daí. Então, tem muitos discursos de tentativa de queimar o Bolsonaro. Ele ajuda, né, com alguns dos seus discursos, mas a prática, até agora, tem mostrado que é um homem que vai dialogar. Pelo menos esse discurso que ele fez ontem, escrito, né, depois que ele falou de improviso, ele disse, dá licença, agora eu leio o meu discurso de vitória. E leu e fez lá um discurso que está muito bem colocado, coisas que ele já vinha dizendo, né, menos Brasília e mais Brasil. Está dizendo que vai governar mais com os municípios e com os estados, que a federação vai ser mais firme, que nós teremos completa liberdade de empreender e de exercer o que nós imaginamos, né? Seja o que fazemos com o nosso corpo, o que fazemos com a nossa alma, né? O que é gordo, colorido, de que jeito for, todos nós teremos essa liberdade. Foi o que ele prometeu, e eu acredito nisso. Luciano, alguns outros pontos. Primeiro, sem querer ser ave de má agouro, muito pelo contrário, mas tudo na vida tem seus ônus e bônus, tem seus riscos. E essa cirurgia que o Bolsonaro, repito, se Deus quiser, tudo vai dar certo com ele, esse tipo de coisa. Mas essa cirurgia que ele inventou para novembro, inventou não, que tem que fazer em novembro, será que não dá para adiar isso aí até janeiro, não? Luciano, até numa cirurgia dentária tem risco. Até para extrair um dente. Inclusive, recentemente morreu uma pessoa aqui em Fortaleza, extraindo um dente. Vai que, repito, sem querer pregar o mal, desejar o mal, muito pelo contrário, ele tem que fazer essa cirurgia, foi ainda vítima da facada que levou, do esfaqueamento que teve. Mas se, por um motivo qualquer, essa cirurgia não sai um sucesso, já pensou o que pode acontecer no país? Ficar de cabeça para baixo, e voltar toda confusão novamente, o Rodrigo Maia ter que decretar a eleição a partir de 1º de janeiro. Uma loucura, né? Vira essa boca para lá, André. Não, mas temos que, enfim, Não, eu sei. Mas é uma cirurgia, é claro que ele já passou, ele mesmo disse que foi Deus quem o salvou, foi a mão de Deus. E realmente tem alguma coisa de milagre ali, porque aquela facada foi para matá-lo, realmente, né? Houve uma mão que se desviou um pouco naquela hora ali, senão ele tinha ido para o Beleléu, era ali mesmo em Juiz de Fora. É uma cirurgia simples, mas como você disse, toda cirurgia é complicada. Mas como diz o grande escritor mineiro, né, viver é muito perigoso, né? Então a gente está sempre suscetível a essas coisas. Mas ele tem que fazer essa cirurgia que é para colocar de volta. Ele está vamos falar bem cruamente, né? Ele está com uma bolsa que ele defeca por essa bolsa. E quando é do lado direito, é a pior que existe, né? Por isso que eles, olha, não queriam muito para os debates, por isso, numa situação em que ele não controla, daqui a pouco enche aquela bolsa, né? É um negócio meio complicado, meio, né, esquisito, e ele tem que colocar de volta, ele tem que... Ali foi suturado, né? Foi cortado, foi interceptado para que as fezes saíssem por aquela bolsa e não contaminar o seu organismo. Então, tem que colocar de volta para ele voltar a fazer as coisas normalmente, André. E eu acho que nós temos que começar no dia 1º de janeiro com um presidente integral, com a sua saúde perfeita, não vai estar 100%, mas já está pelo menos deixar de lado essa bolsa e ele ter mais como andar para lá e para cá sem ter essas preocupações. Então, eu acho que vai dar tudo certo, a cirurgia vai ser tudo normal, mas é como você não gosta nem de estar falando nisso aqui, né? Mas sempre há complicações. E outra coisa, se tiver as complicações, se for seguido como seguiu na época lá do Sarney, é o Mourão que assume. Não negativo. Ali foi um golpe constitucional. Ali foi um golpe. Um vice-presidente só pode tomar posse se o presidente tomar. Ali foi um golpe, porque nem os militares queriam continuar no poder, o Ulisses coordenou muito bem, mas o que teve para o Sarney assumir, o Sarney assumiu por causa de um golpe branco que foi dado. Né? Mas rasgaram a Constituição. E por que eu falei Rodrigo Maia? Porque o Rodrigo Maia é presidente da Câmara dos Deputados até 1º de fevereiro, assim como Eunício.
Quem vai dar posse a Bolsonaro é o Nício, presidente do Congresso até 1º de fevereiro, mesmo não tendo sido reeleito. Ou seja, mas enfim, esperar e temos certeza que vai dar tudo certo. Rapaz, por falar em tudo certo, eu passei em frente agora à Praça Portugal. Que sujeirada, né? Que coisa feia. Comemoração é um negócio bonito, um negócio bacana, o papocar de fogos foi grande ontem em toda Fortaleza, mas que coisa feia. Começaram mal, né, os admiradores aí. Para que tanta sujeirada, tanta coisa no chão? Não concordo com isso, não. A prefeitura tinha que estar limpada aquilo dali, né? Quem estava limpando são os ambulantes. A prefeitura tem que ser igual ao shopping, né? A cidade tem que ser igual ao shopping, né? Acontece tudo aquilo ali, quando chega no outro dia 10 horas, está tudo limpo, maravilhoso, tem que estar isso daí. É óbvio que iria acontecer, e eu concordo com você, tinha que estar limpo, mas é a cidadania que aconteceu, uma multidão de gente ali, não teria como estar. A prefeitura, assim como acontece no carnaval, nos grandes eventos, tinha que estar preparado ali para que amanhecesse o dia, está tudo normal, né? O William Moreira, bom dia primeiro para o grande Ricardo Black, o Wellington Sampaio, o Alexandre Henrique de Freitas, o José Guedes, o Arcanjo Cunha, Danilo Martins, o Barroso Filho Cipomalhado, lá de Sobral, o grande Black. O William Moreira, não pode buscar Jesus como referência, mas é aceitável buscar um condenado por corrupção como referência. É por isso que a esquerda perdeu. E por falar nisso, Luciano, findada a eleição, fica mais fácil observar já de fora, né, a eleição acabou, o que de fato aconteceu. O Lula, que sabe fazer política, mesmo preso, continua sabendo fazer política como poucos. Prova disso é que o candidato dele tirou 45%, um pouquinho menos, dos votos na disputa à presidência da República, ganhou do Nordeste. Ou seja, Lula continua sabendo fazer política. Mas que erro de avaliação, né? A gente até já falou disso aqui sexta-feira, mas essa questão de botar uma chapa por sangue, um petista e uma comunista, acabou não dando certo. O Wellington Sampaio, bom dia, cadê o Renato? Essa pergunta também é nossa. Boa pergunta, cadê o Renato? Renato me ligou aí ontem à noite, mas eu já estava dormindo, só hoje de manhã que eu vi o resultado. Mas deve ter comemorado, né? Eu estava com vontade de comemorar, mas tinha que dormir cedo para vir para cá, né? Então, pois bem, essa história de Lula é um gênio da política, mas eu acho que a prisão o afastou das ruas e o Mano Brown foi com o dedo na ferida, né? Não estão falando essa história, essa estupidez de ficar insistindo que o impeachment da Dilma foi um golpe, que o Lula está preso porque perseguição política. Isso daí só ecoa entre os convertidos. E tem que ampliar, senão não sai do gueto. Você disse que o Haddad tirou 45%, foi o pior desempenho do PT desde que o Lula, pela primeira vez, é candidato e se elege depois, né? Foi o pior desempenho do PT em termos de votos. Só venceu nos estados nordestinos e em 2 do norte. No resto do país, perdeu tudo. Então, dizer que mas é um grande, fez 4 governadores, todos eles no Nordeste. Camilo, bem votado aqui no Ceará, não só por ser petista, mas por ter feito um bom governo e ser um bom político, lá no Piauí, no Rio Grande do Norte e também na Bahia. Então, foi só nesses estados nordestinos. É quem tem o maior número de governadores, mas o Bolsonaro tem uns 14 governadores, ou do seu partido, ou que se aliaram a ele. Aliás, que o Novo, por exemplo, lá em Belo Horizonte, que deu mais de 70%, foi uma lavada lá no Anastasia, ele começou a crescer quando associou o seu nome a Bolsonaro. Então, Bolsonaro elegeu a 2ª maior bancada no Congresso Nacional, esses governadores todos com ele, e teve uma votação expressiva. Não é um cheque em branco, porque jamais qualquer uma das votações seria, né? Então, o Haddad, o Mano Brown falou isso, olha, vamos acabar com esse discurso, porque não estão falando para a periferia. Então, isso é um discurso antidemocrático, começa daí. Falar que o outro seria um risco à democracia, mas e a prática do PT a não aceitar o que a justiça brasileira diz, ficar apelando para a OEA, para a ONU, é como se a justiça brasileira não prestasse,
o tempo todo dizendo isso. Enquanto que Bolsonaro quer a soberania nacional, o PT está dizendo, não, a nossa justiça não presta. Os nossos juízes não prestam, porque é uma perseguição que fizeram ao Lula. Os nossos políticos não prestam, deram um golpe na Dilma. Então, quem é que está contra as instituições brasileiras? O que é o fascismo e o que é a antidemocracia? São aqueles atos que você faz contra as instituições. É o anti-institucional. E o discurso do PT é um discurso anti-institucional. É um discurso que critica a justiça brasileira como um todo. Desde a primeira instância, com Moro, critica muito Moro, depois criticou o TRF, depois criticou o STJ, depois criticou o STF. E aí faz uma celeuma quando o outro diz que basta um cabo e um soldado para fechar o STF. Quando, na verdade, eles fazem um discurso o tempo todo de que o STF não presta. E o STF está lá com a maioria de juízes indicados pelo povo do PT. Que o STJ está lá com a maioria de juízes indicados pelo povo do PT. Só não a primeira instância que não conseguiram indicar, porque não tem como indicação dele. Mas a segunda instância em diante, a maioria do que está lá foi gente indicada pelo PT e que estão seguindo as leis brasileiras. Então, muda a lei brasileira. A Dilma foi colocada para fora seguindo todo o rito da legislação brasileira. Aliás, o que houve de diferente com a Dilma, e aí sim foi uma novidade, e aí sim merece crítica, o STF também um político, é quando quebrou. A Constituição diz claramente, quando é empichada, é uma consequência à perda dos direitos. Ela perde o poder, tem que sair do governo, perde o mandato e, em consequência, fica com seus direitos políticos suspensos por 8 anos. Aí inventaram aquilo dali, o seu Lewandowski e o seu Calheiros, inventaram, fizeram 2 votações. Vamos voltar aqui para tirá-la e uma segunda votação para saber se ela deve ou não perder os direitos políticos. O povo corrigiu aquilo que o STF, o seu Lewandowski, junto com o seu Calheiros, tentaram contra a Constituição. O povo botou a Dilma em 4º lugar, não deixou que ela exercesse os seus direitos políticos lá no Senado. Isso sim é que é anti-institucional, isso sim é que é antidemocrático, e fica até o fim. E fica o seu Haddad toda semana e visitar o prisioneiro, dizer que é uma perseguição, dizer que a justiça brasileira errou e continua errando. Aí, quando tem a primeira, naquela história do WhatsApp, que a Folha de São Paulo fez, né, ajudou a campanha. Aliás, a campanha do Bolsonaro entrou numa ação também contra a Folha de São Paulo, dizendo que a Folha tinha feito aquilo ali para ajudar a campanha do Haddad. Né? A Justiça abriu uma AIGE, a Justiça aceitou e vai ser investigado, porque esse tempo depois, e depois de 4 manchetes da Folha, não saiu nenhum papelzinho, assim, um contrato, alguma coisa, para comprovar aquela grave denúncia da Folha de São Paulo. Na verdade, depois de 6 dias de manchete, saiu no UOL, tudo bem, que é do Grupo Folha, saiu no UOL dizendo que o Haddad também tinha feito o uso do WhatsApp. Até então, nas matérias e manchetes todas da Folha de São Paulo, dizia apenas que Bolsonaro tinha utilizado o WhatsApp para queimar, para denegrir, para fazer fake news contra o Haddad. Os dois usaram. E nós dissemos isso aqui. Eu disse isso aqui, olha, é tão ingênua essa repórter ao achar que o Haddad também não fez isso. É só ela verificar também, monitorar os grupos do outro lado. Ela só monitorou o do Bolsonaro. Então, faltou um pouco de jornalismo ali. E eu imaginava que a Folha um dia chegaria a fazer a matéria, dentro ainda da campanha, né, para mostrar que o outro lado também tinha feito. Ela fez, jogou na primeira página mais escondidinho, lá em cima, na parte direita, em letras menores do que a manchete, dizendo... Aí, quando disse na manchete lá, disse dos dois. Disse que a Haddad também tinha utilizado e que a campanha do Bolsonaro tinha apagado os registros. Então, é bom que a Folha de São Paulo, que hoje traz um editorial na sua página, primeira página, né? E também um editorial lá dentro, é um editorial todo lá dentro e também lá fora, criticando o Bolsonaro, que o Bolsonaro tem que saber conviver com a imprensa, e que a imprensa, a Folha sempre foi criticada, é verdade, mas desta vez a Folha ficou só de um lado. Você não está tentando aqui ver
a votação por cidades, por municípios. Não estou conseguindo, não sei se foi disponibilizado já, mas eu estou curioso para ver como é que foi em Fortaleza. O Haddad ganhou bem no Ceará, 71,11. Ganhou em Fortaleza também. Ganhou em Fortaleza? Sim. Então virou, né? Porque no primeiro turno ele ficou em terceiro, atrás do Ciro e do... Não, porque o povo do Ciro, né? Então, nisso daí, o que é que tem de relevância aí? O trabalho do governador. Então, essa grande votação do Haddad no Ceará e em Fortaleza não se deve, por exemplo, a uma ação de Cid Gomes, a uma ação de Ciro Gomes. Ao contrário, deve-se ao trabalho, e aí sim, cresceu de novo o prestígio do governador Camilo Santana. Então, ele é que conseguiu esses votos. Cid fez uma panfletagem para inglês ver lá em Sobral, Ciro fez um apoio crítico e, na verdade, deixou transparecer que quando chegou, eu não vou, se eu fosse falar aí, era prejudicar, então, como se tivesse uma coisa contra o Haddad, né? Ele deixou isso no ar. Então, para não prejudicar, eu não vou dizer, não vou nem fazer, nem fez o vídeo, né? Porque ele teria que fazer um gesto maior para o Haddad esperava isso dele, ele não fez, então não teve os votos, por exemplo, de prestígio de Ciro, para dizer, olha, quem votou em mim, vote no Haddad. Cid também foi muito pouco, agora o governador arregaçou as mangas e foi atrás da conquista dos votos para o Haddad, e conquistou, não só no estado, mas também em Fortaleza, porque em Fortaleza o Haddad tinha ficado em terceiro lugar. Então, os votos que foram do Ciro, com a ajuda do governador Camilo, migraram a maioria para o candidato Haddad, e ele teve maioria também em Fortaleza. Luciano, 541 os governadores eleitos na eleição de ontem, em segundo turno. Deixa eu ver aqui, tanta página, né? Enfim, destacar já, lá no Rio o juiz ganhou bem, né? Ganhou bem. Agora, interessante. Agora, André, eu estava pensando em você, porque você que me chamou a atenção, porque o Datafolha quase cravou, né? O Datafolha quase cravou a eleição nacional e o Vox. Não, o Vox Populi. O Vox Populi, até entre eles, entre os petistas, porque eu tenho amigos petistas, e conversávamos na véspera, e a gente tinha uma conversa muito cordial, né? Porque há também isso, claro, né? Claro. E aí tinha lá entre 50-50, mais ou menos, né? Aí, mas de quem é a pesquisa aí? Aí não fui eu que falei. A moça lá do petista, mas é do Vox. Então, nem entre eles tem essa credibilidade. Então, Vox Populi só serve para fazer mobilização, para tentar não deixar o povo desmobilizado. Mas você tinha me chamado a atenção, numa das últimas campanhas, que no estado de São Paulo, como um todo, o Bolsonaro ganhava. Mas na capital, quem ganhava era o Haddad. Foi no Ibope semana passada. Como é que foi ontem? 60% na capital. O Bolsonaro ganhou. Bolsonaro ganhou. 60%. Como é que dava o Haddad na frente, tecnicamente? Não, é numericamente à frente, era empatado, né? Tecnicamente empatado, mas o Haddad... 51-49. 51-49. Depois deu 60. Deu 60. Que fuga, né? E o Dória ganhou, mas ganhou por margem apertada, né? Numa eleição bastante disputada. E o Dória, que foi prefeito de São Paulo até o começo do ano, perdeu em São Paulo. Luciano, 5h43 é lamentar, né? O falecimento do nosso amigo Luiz Carlos Amaral. Pois é, porque você falou do seu cunhado aqui, vítima de trânsito, mesma coisa, o nosso colega Amaral também foi atropelado por uma moto e não resistiu. Coitado do Amaral, que já trabalhou, inclusive, aqui nessa emissora, fazendo boletim de esporte, sempre com muita dignidade, com muita leonesa, características dele. E resta esperar que ele vá em paz, como certamente foi uma pessoa de bem que vai fazer muita falta à família, a todos nós e à radiofonia cearense. Luciano, 5h40. Se você falar dos governadores eleitos. Pois é, eu estou procurando aqui. Está aqui, pronto, vamos lá. Governador de São Paulo, Dória ganhou, do Márcio França, 51,75 a 48,25. Pró-Bolsonaro. Pró-Bolsonaro, Dória. No Rio, o juiz Wilson Witzel, né, do PSC, 59,87% ante 40,13% do ex-prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Bolsonaro também. Também. Em Minas foi uma lavada. Romeu Zema,
71,80% contra 28,20% da Anastasia, que não queria ser candidato. Foi por um pedido do Alckmin, que precisava de um palanque forte nas Minas Gerais. A Anastasia continua como senador da República. No Amazonas, o Wilson Lima... Sim, vamos só reforçar. Bolsonaro também em Minas Gerais. Também, né? Bolsonaro. Então, os três maiores estados, que estão todos no Sudeste, colégios eleitorais, todos estão com Bolsonaro, os governadores. Lá no Amazonas, o Wilson Lima, do PSC, derrotou o atual governador Amazonino Mendes, do PDT, 58,5% a 41,5%. Lembrar que Amazonino foi eleito em eleição suplementar, né, no ano passado. E tentava a reeleição. Né? Tentava a reeleição. No Amapá, o Valdez, do PDT, ganhou do João Capiberibe, meu parente, do PSB, 52,35% a 47,65%. No Distrito Federal, o atual governador foi triturado. Rodrigo Hollenberg, que é do PSB, teve 30,21% dos votos válidos, enquanto Ibanez, do MDB, 69,79%. Lá no Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, do PSDB, derrotou o juiz Odilon, do PDT, 52,47%. No Pará, o filho do Jader Barbalho, o Helder, que não assina o sobrenome Barbalho no nome dele, né? Mas ganhou. Ele é do MDB, 55,43%. O Márcio Miranda, 44,57%. Jader Barbalho foi eleito no primeiro turno, reeleito senador da República. A família Barbalho aí com a sobrevivência política, a exemplo do que acontece com os calheiros, né, aqui no Nordeste. No Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, do PT, eleita governadora em segundo turno, 57,60% contra Carlos Eduardo, do PDT. Em Roraima... Deus se lembre do Rio Grande do Norte. Tá duro lá, hein? Em Roraima, o coronel Marcos Rocha, do PSL, mesmo partido do Bolsonaro, tirou 66,34% contra 33,66% do Expedito Júnior, Tucano, PSDB. Em Roraima, o Antônio Denarium, do PSL. Denarium, perdão. Quer dizer dinheiro, viu? Latim isso aí. Denarium. O Denário tirou 53,34%, ele é do PSL, partido do Bolsonaro, e derrotou o Anchieta, do PSDB, que teve 46,66%. No Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite, do PSDB, homossexual ativo, e nada contra, só uma curiosidade. Como é que você sabe que ele é ativo? Assumido. Assumido. Ativo, perdão, não, assumido, né? Não sei se... Assumido. Tirou 53,62%. Mais novo governador do Brasil. Exatamente, contra o Sartori, né? Tradicional político gaúcho, do MDB, que teve 46,68%. Em Santa Catarina, está lavada. O coronel Moisés, do PSL, partido do Bolsonaro, teve 71,09% contra Gelson Merizio, do PSD, 28,91%. Em Sergipe, Belivaldo, do PSD, 64,72%, governador eleito de Sergipe, e o Valadares Filho, do PSB, tirou 35,28%. Está aí o raio-x nos estados. Em resumo, o PT, juntando primeiro e segundo turno, o PT fez 4 governadores, todos eles do Nordeste, o MDB fez 3, o PSL 3, o PSDB 3, o PSD 3. O PSDB fez Mato Grosso do Sul, fez Rio Grande do Sul e fez, onde foi outro, hein, do PSDB? Mato Grosso do Sul, São Paulo, né? São Paulo. Então o PSDB se acabou, né? Porque o PSDB que está grande aí é São Paulo, mas é um outro PSDB, né? Vai ser agora o PSDB do Dória. Tem que fazer uma nova roupagem, vai ter que se reorganizar o PSDB, porque aquilo que se apresentou nas eleições deste ano foi tudo por água abaixo. O Alckmin ficou lá atrás, foi um completo desastre, né? Se houve um grande perdedor, foi o PSDB. Mas fez assim ainda 3 estados governando, o principal deles o Rio Grande do Sul, depois o Mato Grosso e São Paulo, né? Como o principal deles é São Paulo,
Foi 3 bons estados, né? São Paulo, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. Enquanto que o PT teve 4, mas todos no Nordeste. O PSL teve 3, o maior é Santa Catarina, o outro foi lá. Os 2 são no Norte, se eu não me engano, né? Mas teve vários outros governadores que se elegeram, embora não do PSL, se elegeram em cima do Bolsonaro e vão dar suporte ao Bolsonaro. Além da segunda maior bancada, não pode mais ser chamado de nanico, o PSL, o partido do presidente da República, não o presidente da República. E aqui o amigo Sérgio Silva informa, mostra aqui o infográfico, que em Fortaleza, Haddad teve 55,61% dos votos contra 44,39% do Bolsonaro. Foi mais ou menos o inverso do que houve no Nacional em Fortaleza dos dois, né? Só que polos trocados, enquanto que Nacional, Bolsonaro teve 55 contra 40 e poucos do Haddad, aqui em Fortaleza foi o inverso, embora no Ceará tenha sido 71%. Luciano, algumas manchetes de hoje em todo o Brasil. Vi aqui a manchete principal do jornal O Povo. Bolsonaro presidente. Mesma manchete da Folha. Mesma manchete da Folha, Diário do Nordeste, com o novo layout. Vendo aqui, também, claro, abordando o mesmo assunto, a eleição de Bolsonaro, ele presidente. E botou a hashtag ele presidente. Foi o que fez diferente das manchetes todas, né? Porque era sempre ele não, né? Então, ele presidente. Folha de São Paulo, Bolsonaro presidente, mesma manchete. Estado de São Paulo, Bolsonaro é eleito e promete defender reformas, liberdades e democracia. Jornal o Globo, Bolsonaro é eleito presidente. Alguns outros jornais ainda não foram atualizados. Jornal Agora, Bolsonaro chega lá. Jornal 0 Hora, Bolsonaro presidente. Jornal Extra, democracia diz sim a Bolsonaro. Diário Gaúcho, a faixa é do capitão. Jornal Correio do Povo, Jair Bolsonaro presidente. Eduardo Leite, governador. Jornal Meia Hora, direita vou ver. Tá certo. Valor Econômico, Bolsonaro é eleito presidente. Enfim, claro que é o principal assunto. Jornal Correio, os compromissos de Bolsonaro. Jornal O Dia, Bolsonaro eleito com 55%. Afora outros jornais que trazem o mesmo, com manchetes bem parecidas e sempre com a foto do capitão Bolsonaro, do deputado Bolsonaro, presidente eleito Bolsonaro, que ontem foi votar com um grande aparato, inclusive do Exército, Luciano. Esse jornal, acho que a melhor manchete, o Diário foi legal também, né? Sim. As outras foram burocratas. A faixa do capitão. Deve ser esportivo esse jornal, né? Bom dia para o Marcelo Reis, em Minas Gerais, a nossa querida Sandrinha, que coordena o nosso grupo de ouvintes. O César Garcia dizendo que os eleitores do Bolsonaro estamos muito felizes e esperançosos em um Brasil governado por um homem de Deus. Teremos um tempo novo de progresso. Um bom dia para a Sandra Cabral. Para o João Câmara, o Alcide Martins Klebeck, dizendo que está assistindo, muito bem. O João Rodrigues Mariana Fernandes. Carlos Henrique Catunda, a Cleusa Marques, o Maurício Teles, o Tiago Viana, grande abraço, garoto. O Domingos Sávio, de Senador Pompeu, mandando um abraço também para nós. Eu considero de sua importância a participação de vocês por fazer um jornalismo com lisura e responsabilidade. Muito obrigado, William Moreira. Expedito Boto, grande garoto lá de Sobral. A Fabíola Duran também está assistindo a gente, o Alexandre Viana, a Verinela Costan, o Barroso Filho Cipo Molhado. Quando esse nome. Bom dia, amigos. Cadê o Renato Sacatrapo, né? Pois é, nós fazemos também essa pergunta, viu? Grande abraço a todos vocês. Eu acho que essa manchete do Capitão Tá com a Faixa, eu queria voltar a chamar a atenção dela, é diferente por quê? Porque ela é uma linguagem futebolística, né? E a outra que eu achei interessante foi a democracia deu sim para Bolsonaro, né? Assim, nós vivemos a democracia. Ontem foi a festa da democracia. Foi uma eleição turbulenta, né? Houve agressões, o que isso não é bom, né? Mas, no todo, é o povo se manifestando, é cada qual dizendo das suas coisas, dizendo se manifestando, qual é o Brasil que você quer. Está muito claro que o PT se deixou se esgarçar
pela questão moral e pela questão econômica. Dilma deixou o país no fundo do poço em questões econômicas, insistindo nessa nova matriz econômica, que burrice dela, né? Viu que negócio... Aí depois vem o Haddad, quando a Dilma percebeu que estava errado e tentou consertar, a oposição não deixou. Olha, um presidente que não governe, levando em conta a oposição, que governo é esse, né? É óbvio que o Bolsonaro vai governar e sabe que vai ter oposição. E sabendo que tem a oposição, tem que montar as suas estratégias para fazer aquilo que ele prometeu na campanha. Qualquer político faz isso. A Dilma foi uma péssima presidente, foi uma péssima candidata aqui. O caudilho, né? Pouca gente fala isso, é o caudilho. Isso que o Lula faz é próprio de um caudilho. Ele diz quem é que quer para ser presidente da República. Botou Dilma sem nenhuma experiência política, sem nenhuma experiência administrativa para governar, e deu no que deu. E não reconhece os seus erros. Então, o PT, se quiser crescer e ser oposição, tem que parar de ser o gueto, tem que parar de achar que essa roubalheira que eles fez, o povo vai esquecer. Então, o voto que houve agora da sociedade está claramente nesse sentido. Não concorda, porque votar no Haddad seria concordar com a roubalheira que aconteceu no Brasil durante esse tempo todo. Então, o povo não... Por isso que o discurso do Bolsonaro calou na alma brasileira, porque era um discurso contra a corrupção, e era o discurso da segurança, e também um discurso da autoridade. Então, o povo estava cansado desse lenga-lenga, e desse mimimi, e desse discurso bobo que o Haddad, no primeiro turno, fez. No segundo, ele tentou ser um pouco camaleão e fugir, fez um meia-culpa que era mais um truque, nunca era uma coisa clara para dizer erramos assim e acabou. Tem que dizer, o Lula errou. O Lula é um grande gênio da política, mas se entregou aos braços da corrupção. As provas estão aí. E não é só essa pela qual ele foi preso, não. Há uma fila de processos contra o Lula, há uma fila de delações. E outra, quando o Haddad viu aquela história do WhatsApp, se mostrou também um antidemocrático, um autoritário. Numa mera matéria da Folha de São Paulo, que nenhum outro veículo de comunicação foi atrás, ele queria que já prendesse. Prende o cara. Olha, o Lula foi preso depois de não sei quantos anos que ele saiu da presidência, depois de não sei quantos anos dos crimes cometidos, depois da maturação toda, judicial e jurídica, é que só então ele foi preso. E o Haddad queria que já prendesse o empresário que era seu opositor. E disse mais, prende que ele abre o bico, prende que ele faz delação e entrega os outros. Então, esse é o democrata que se fazia apresentar. Então, para fazer democracia, tem que demonstrar na prática, e não apenas nos discursos. E é o mais difícil, né? Luciano, 5h58, finalzinho do programa. Desejar a todos boa semana de trabalho, de uma semana frutífera, né? Agora, o instinto de sobrevivência do Ciro é uma coisa absurda, né? É uma coisa absurda. Realmente ele é bom. Ele, quando viu que a vaca já tinha ido para o brejo, provavelmente deveria ter algumas pesquisas internas, fora o próprio feeling político, não quis se enterrar junto com o Bolsonaro, no que fez muito com a Haddad, né? Desculpa, com a Haddad. O que disseram aqui, o PT estava querendo um sócio para a sua derrota. E o Haddad, com aquela história de frente democrática, não conseguiu fazer nada. E houve uma grande artilharia, né, na reta final contra o Bolsonaro, e acharam que dali podia dar uma virada. Estava longe, todo mundo de pequena complexidade, de pequena compreensão da vida pública, a não ser o amor e a paixão, acreditaria numa virada. Não tinha como acontecer. Então, o Ciro, mais do que todos nós, eu conheço muito isso, e não queria se associar a essa derrota. E deixou claro, seja quem for vencedor, nós seremos a oposição. É Ciro 2022, já acabou-se. Bom dia para o Adriano Ribeiro, Sandra Cordeiro, Valfrido da Ponte, Adélia Carneiro, Eliana Staia, todos vocês que, mesmo comemorando por aí, estão de manhãzinha ouvindo a gente. E até amanhã, a partir das 5. Bom dia a todos, boa semana. Você ouviu? Encerrando, acabamos o programa na rádio, encerrando aqui com vocês do Facebook. De novo, pedir a vocês que compartilhem, que ajudem a ampliar a nossa audiência, fazendo comentários, interagindo com o nosso vídeo e, principalmente, compartilhar. Um grande abraço, um dia bastante proveitoso e até amanhã, com a graça de Deus. O pessoal indo votar com os livros, né? Besteira.